Pai do Senhor, meus irmãos, graças a Deus por mais um dia, mais uma oportunidade que Ele nos dá de lermos a Sua Palavra. E como sempre fazemos, pedindo que você possa compartilhar, curtir, comentar, dar sugestões para que a gente possa melhorar, ampliar nosso conteúdo de qualquer forma, por qualquer meio que a gente possa melhorar. Toda contribuição é bem-vinda e também com as orações daqueles que se identificam com esse conteúdo e desejam que seja mais rico. Então, nos ajude. E como sempre fazemos, vamos orar pedindo que Deus nos ajude para que a gente compreenda a Sua Palavra. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu venho neste momento pedir que o Senhor continue nos ajudando, nos iluminando, para que a Sua Palavra, Senhor, seja dominante nos nossos pensamentos, e que ao dominar os nossos pensamentos, inundar, Senhor, o nosso ser, possa influenciar todas as nossas ações, e que todas as nossas ações sejam dirigidas, conduzidas pela Sua Palavra, que nela a Sua vontade está revelada, e assim a gente possa viver, Senhor, para Te agradar em tudo. Eu Te louvo, Pai, e peço luz para que compreenda a Tua Palavra, e aqueles que também ouçam a leitura da Tua Palavra possam também compreender, e que o véu que cobre os olhos do entendimento, como disse Paulo, Senhor, eles possam ser removidos pela iluminação da Sua Palavra, pelo Seu Espírito. Em nome de Jesus, faça assim, para a glória do Seu nome. Amém. Pois bem, nossa leitura continua no livro de Lucas, Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas. Nós lemos até o capítulo 9 e hoje vamos dar continuidade na leitura do capítulo 10, que diz assim: E depois disso, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de dois em dois, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: Grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. E não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. E em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro: paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz, e se não, voltará para vós. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro de seu salário. Não andeis de casa em casa. E em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos puserem diante. E curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Mas em qualquer cidade em que entrardes e vos não receberem, saindo por suas ruas, dizei: até o pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei, contudo, isto: já o reino de Deus é chegado a vós. E digo-vos que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e em Sidom se fizessem as maravilhas que em vós foram feitas, já há muito, assentadas em saco de pano grosseiro e cinza, se teriam arrependido. Portanto, para Tiro e Sidom haverá menos rigor no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, serás levantada até o céu, até o inferno serás abatida. Quem vos ouve a vós, a mim me ouve, e quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita, e quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou.
E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: Eu via Satanás como um raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do mal, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegrei, porque se vos sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. Naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Tudo por meu Pai me foi entregue, e ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai, nem quem é o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E voltando-se para os discípulos, disse-lhes em particular: Bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes, pois vos digo que muitos dos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não o ouviram. Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele disse: Que está escrito na lei? Como leis? E respondendo ele, disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: Quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, o vendo, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho. E pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Capítulo 11. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar,
como também João ensinou aos seus discípulos? E ele lhes disse: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos conduzas em tentação, mas livra-nos do mal. Disse-lhes também: qual de vós terá um amigo e, se for procurá-lo à meia-noite, lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães? Pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho o que apresentar-lhe. Se ele, respondendo de dentro, disser: não me importunes, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para tos dar. Digo-vos que, ainda que se não levante a dar-lhes por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver mister. E eu vos digo a vós: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Porque qualquer que pede recebe, e quem busca acha, e a quem bate abre-se-lhe-á. E qual pai dentre vós que, se o filho lhe der pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. E estava ele expulsando um demônio, o qual era mudo. E aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou, e maravilhou-se a multidão. Mas alguns deles diziam: ele expulsa os demônios por Belzebu, príncipe dos demônios. E outros, tentando, pediram-lhe um sinal do céu. Mas conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesma cairá. E se Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso os demônios por Belzebu. E se eu expulso os demônios por Belzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Eles, pois, serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Quando o valente guarda armada a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Mas, sobrevindo outro mais valente do que ele, vencendo, tira-lhe toda a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Quem não é comigo, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não o achando, diz: tornarei para minha casa de onde saí. E chegando, acha varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. E aconteceu que, dizendo ele essas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos que mamaste, em que mamaste. Mas ele disse: antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. E ajuntando-se à multidão, começou a dizer: maligna é esta geração. Ela pede um sinal, e não lhe será dado outro sinal, senão do profeta Jonas. Porquanto, assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem será também para esta geração. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com os homens desta geração e os condenará,
pois até dos confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Os homens de Nínive se levantarão no dia do juízo com esta geração e a condenarão, pois se converteram com a pregação de Jonas, e eis aqui está quem é maior do que Jonas. E ninguém, acendendo uma candeia, a põe em oculto, nem debaixo do alqueire, mas no velador, para que os que entram vejam a luz. A candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso. Mas, se for mau, também o teu corpo será tenebroso. Vê, pois, que a luz que em ti há não sejam trevas. Se, pois, todo o teu corpo é luminoso, não tendo em trevas parte alguma, todo será luminoso, como quando a candeia te alumia com o seu resplendor. E estando ele ainda falando, rogou-lhe um fariseu que fosse jantar com ele, e entrando, assentou-se à mesa. Mas o fariseu admirou-se, vendo que se não lavara antes do jantar. E o Senhor lhe disse: agora vós, fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e maldade. Loucos, o que fez o exterior, não fez também o interior? Dai antes a esmola do que tiverdes, e eis que tudo vos será limpo. Mas ai de vós, fariseus, que dizimais a hortelã e a arruda, e toda a hortaliça, e desprezais o juízo e o amor de Deus. Importava fazer essas coisas, e não deixar as outras. Ai de vós, fariseus, que amais os primeiros assentos nas sinagogas, e as saudações nas praças. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que sois como as sepulturas, que não aparecem, e os homens que sobre elas andam não sabem. E respondendo um dos doutores da lei, disse-lhe: Mestre, quando dizes isso, também nos afronta a nós. E ele lhe disse: ai de vós também, doutores da lei, que carregais os homens com cargas difíceis de transportar, e vós mesmos nem ainda com um dos vossos dedos tocais essas cargas. Ai de vós que edificais as sepulturas dos profetas, e vossos pais os mataram. Bem testificais, pois, que consentis nas obras de vossos pais, porque eles os mataram, e vós edificais os seus sepulcros. Por isso diz também a sabedoria de Deus: profetas e apóstolos lhe mandarei, e eles matarão uns e perseguirão outros, para que desta geração seja requerida o sangue de todos os profetas que, desde a fundação do mundo, foi derramado, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo. Assim vos digo, será requerido desta geração. Ai de vós, doutores da lei, que tiraste a chave da ciência, vós mesmos não entrastes, impedistes os que entravam. E dizendo-lhes ele isso, começaram os escribas e os fariseus a apertá-lo fortemente e a fazê-lo falar acerca de muitas coisas, armando-lhe ciladas, a fim de apanharem da sua boca alguma coisa para o acusarem. Amém. Glória a Deus por sua bendita palavra. Santa, maravilhosa, iluminadora e muito instrutiva e edificante, a Santa Palavra de Deus. Só sua leitura simples já transmite luz e oportunidade para o homem escolher entre servir ou não servir a Deus e ter consciência de que o servir a Deus produz muitas bênçãos e o que o não servir a Deus, infelizmente, não produz bênçãos. Mas a nossa leitura, começando no capítulo 10, diz que Jesus enviou depois, ele já havia enviado os 12, aí depois enviou outros 70, dando a entender que os 12 não estavam incluídos nesta leva. Dá a entender isso. E ele dizia, falas de Jesus, né?
Grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Aí ele pediu para que orássemos, para que o Senhor enviasse ceifeiros, né, obreiros para a sua seara. Isso é uma fala muito importante. Até porque eu certa vez já disse que na obra do Senhor é como a terra aqui, a agricultura. Há muitos tipos de sementes e plantas, desde árvores frutíferas, legumes, raízes, há muitas. Cada uma tem o seu modo, seu método, seu tempo, seu processo de regar, seu processo de colher. E no quesito humano não é diferente. Até porque, biblicamente falando, nós somos comparados a árvores. E cada tipo de árvore precisa de um agricultor, ou cada tipo de planta, né? No sentido genérico mesmo, todo tipo de planta que colhe. Cada um precisa de um especialista na área para que se tenha, desde o plantio até a colheita, seja bem sucedido. E seja a produção seja a máxima possível, para não haver perdas, né? Desperdícios. E isso não acontece da noite para o dia. Isso requer preparo, isso requer escolhas acertadas, pessoas vocacionadas de fato para aquela área. Resumindo, de uma forma bem simples, nós temos mudos, surdos, cegos, nós temos pessoas com síndrome de Down, com autismo dos vários níveis, nós temos idosos, nós temos crianças, nós temos adolescentes, nós temos jovens, nós temos adultos. Temos aqueles adultos que são, eu digo assim, tem gente que é 25%, tem gente que é 50%, tem gente que é 75%, tem gente que é 100%. Cada tipo de pessoa dessa tem que ter um modo de falar, na linguagem que ele entenda. Porque às vezes a gente fala em uma linguagem que a outra pessoa que está ouvindo não compreende. Então, há muita coisa, aos analfabetos, os ignorantes, aos doutores, né? Aos sábios e intelectuais. E cada grupo de pessoas dessa requer uma capacidade daquele que vai falar para esse grupo de pessoas. Assim como uma planta, uma semente, a árvore requer o especialista naquela árvore, naquela planta. E por isso que Jesus disse: nós devemos orar e rogar ao Senhor. E o Senhor vai dirigindo para que haja esse processo de formação, de construção. A gente às vezes vê isso e não dá valor. As Bíblias que a gente hoje tem, tá aqui, ó, esse livrinho bonito, pequenininho, que a gente pode levar para qualquer lugar, leva para a igreja, tem em casa, muita gente tem. Mas isso não aconteceu da noite para o dia. Muita gente derramou sangue. Houve homens na história da igreja, da humanidade, que doaram suas vidas para que hoje a gente tivesse isso aqui, ó. Não damos valor. Precisamos dar valor a esse santo livro. Aqui, ó, a gente temos isso aqui, foi preço de sangue. Muitos irmãos doaram suas vidas, abandonaram carreiras, ficaram sendo rejeitados pelas famílias, porque eles tinham um futuro brilhante, advogados, médicos, políticos, e eles renunciaram toda uma vida que tinha para dedicar-se a isso, ó. Tradução da Bíblia Sagrada. E hoje a gente tem uma maravilha dessa e não damos valor e nem queremos rogar ao Senhor para que Ele envie ceifeiros para e nem queremos nos preparar. Eu sempre digo que no Brasil, quantos jovens, ao invés de se prepararem para ser útil ao Senhor, na psicologia, na medicina, nesse quesito, pessoas que falam autista, pessoas com síndrome de Down, são pessoas que a gente também precisa ganhar para Jesus. E, infelizmente, a gente nem roga, e a gente nem se prepara, nem prepara outros, e nem sequer incentiva para que haja esse processo de formação de genérico, generalizado, para que as pessoas percebam, digam, não, realmente Deus me chamou para isso, Deus me chamou para aquilo, e vá de fato fazer.
Mas fica aqui a dica: rogue ao Senhor da seara para que Ele envie. E quando você sentir que você foi chamado, desenvolva o seu chamado. O chamado de Deus não é automático. É preciso você desenvolver. Mas já me estendi, porque esse não é meu objetivo, né? Só falar a Bíblia, as falas, as vozes, mas fica a dica. Aí Jesus fala aos discípulos, esses 72, os envia, dá ordens a eles, e eles vão. Não menciona o tempo que eles foram, ou quanto tempo. Jesus instrui na mensagem e tudo mais. Aí no versículo 17 já mostra eles voltando. Como disse, não sabemos o tempo, se um dia, se dois, se três, se quatro. Mas quando eles voltam com alegria e dizendo que se dirigiram ao Senhor, e a fala dele foi: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Aí Jesus falou, dizendo que via Satanás como um raio cair do céu, e depois disse que eles tinham recebido o poder, mas aí Jesus disse: mas a alegria de vocês não deve ser por causa disso, mas a alegria de vocês deve ser porque o nome de vocês está escrito nos céus. Ou seja, a nossa alegria deve ser porque nós somos cidadãos dos céus. E Jesus fez uma oração, agradeceu, se dirigiu ao Pai, agradecendo. E depois disso, disse aos discípulos que os discípulos eram bem-aventurados, porque os olhos deles estavam vendo o que estavam vendo. E disse que muitos profetas e reis desejaram ver e ouvir o que eles estavam vendo e ouvindo. Nesse meio tempo, chegou um doutor da lei e foi perguntar a Jesus o que era que fazia para herdar a vida eterna. Só que ele estava fazendo isso não era para de fato descobrir e fazer o que fosse necessário, mas era para de alguma forma tentar Jesus. Só que Jesus, é uma das perguntas que eu acho mais linda. Jesus disse: que está escrito na lei? Como leis? E esse como leis aqui é muito interessante, porque a nossa interpretação vai depender de como a gente está lendo. Eu vou dizer de uma forma bem simples. Eu olho para a Bíblia e vejo que a Bíblia é como a nossa lei. Nós somos assim. Existe a lei do nosso país. Código Penal, Civil, Trânsito, a lei de forma geral. Se eu sou réu, eu vou ler a lei de uma forma. Se eu sou a vítima, eu vou ler de outra forma. Se eu sou juiz, eu já vou ler de outra forma. Se eu for advogado, já vou ler de outra forma. Se eu for promotor, já vou ler de outra forma. Olha que interessante. Se a gente for procurar no Brasil, a gente vai encontrar casos de pessoas que eram promotores e estavam no processo acusando e tentando condenar o acusado, o réu. De repente, houve uma reviravolta e aquele que era o promotor agora já não é mais o promotor, agora já é um advogado. E é advogado do caso. Veja que ele já vai ler o processo de outra forma. Ou seja, ele vai pegar a lei e vai olhar do ponto de vista agora para beneficiar e não para não beneficiar. E como a gente vai para isso aqui como leis, esse processo, esse princípio, essa forma está dentro. Como nós estamos lendo? Nós estamos lendo para quê? Para quem? Qual o objetivo? São perguntas que a gente deve fazer. Aí Jesus disse: o que está escrito na lei? Como leis? Olhe, como diz, dá muito pano para manga. Aí ele citou a lei que é Deuteronômio capítulo 6. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo.
esse texto fazem parte de 2 mandamentos. Deuteronômio capítulo 6 e Levítico capítulo 19, ou capítulo 19, versículo 20, ou capítulo 18, alguma coisa assim. São 2 textos em 2 livros diferentes e que são unidos como se fosse um único mandamento. E Jesus foi responder: você respondeu bem, agora faça isso e viverás. Aí ele, para querer se justificar, como disse o escritor, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Aí Jesus foi e contou uma história, ali uma figura de linguagem, né? Uma narração de uma fábula, vamos dizer assim, para ele entender quem era o próximo. E quando Jesus contou, que é como a gente conhece do bom samaritano, aí Jesus perguntou a ele quem dos 3 da situação da história era o próximo daquele que foi vítima dos salteadores. Aí ele foi e disse: o que usou de misericórdia. Jesus disse: olha, você falou corretamente, agora vá e faça da mesma maneira. Da mesma maneira. Depois disso vem Marta e Maria. Marta recebeu Jesus em sua casa, tinha uma irmã chamada Maria, e Jesus estava falando e Maria ouvindo. E Marta estava distraída com os serviços. E foi reclamar a Jesus e disse: Senhor, eu estou trabalhando sozinha e ela está aí sem fazer nada. O Senhor não se incomoda com isso? Dize a ela que venha me ajudar. Aí Jesus foi e disse: Marta, você está ansiosa, está aí afadigada com essas coisas. Mas ele disse: uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte e não lhe será tirada. Depois, um discípulo pediu, para que ele ensinasse ele a orar, e citou João, disse do mesmo jeito que João ensinou os discípulos dele a orar. E Jesus citou de uma forma mais resumida a oração que a gente conhece como oração do Pai Nosso, que não é uma oração para ser repetida, como algumas religiões, como o catolicismo faz, que é repetir, repetir, repetir. E Jesus não fez isso, Ele não mandou sair repetindo a oração. Ele colocou essa oração como um modelo, como ela deve começar, como deve ser o desenrolar dela, sempre começando com Deus e terminando com Deus, com gratidão, petição, adoração. E para ilustrar a oração, ele contou algumas histórias também, algumas parábolas. E falou de um amigo que chega, que o outro vai pedir pão à casa dele, e que ele, mesmo sendo amigo, não vai sair, mas pela importunação, querendo dizer que se a gente também pedir, insistir pedindo, ele também nos dará aquilo que a gente pede. Depois disso, os fariseus começaram, vem outra cena, que é a expulsão de um demônio que tornava a pessoa muda. Quando o demônio saiu, a pessoa falou e a multidão ficou maravilhada. Mas dentre a multidão, alguns ficaram dizendo que Jesus estava expulsando os demônios por Beelzebul, que é o príncipe dos demônios. E teve outros que, tentando, pediam um sinal. E Jesus respondeu que primeiro começou tratando da questão dos que estavam acusando ele de expulsar demônios pelos demônios. Aí ele disse que todo reino dividido contra si mesmo auto se destrói. E toda casa dividida contra si mesmo cairá. Aí ele diz: se Satanás está dividido contra si mesmo, como o reino dele vai subsistir? Aí Jesus ainda diz: se eu expulso os demônios por Beelzebul, e os vossos filhos expulsam por quem? Aí ele disse: e eles serão os vossos juízes. Aí conta outra situação, dos demônios quando sai da vida de uma pessoa. Depois vem mais 7, que na verdade ele não está falando aqui de pessoa, ele está falando da geração. No final,
E o estado desse homem é pior do que o primeiro. Se não me engano, no outro evangelho fala que da mesma forma acontecerá a essa geração. Mas ele, para ilustrar, conta como se fosse a um homem. Aí, em meio a isso, chega uma mulher e vem elogiar a mulher que gerou, que desenvolveu, que concebeu e que deu à luz. E que deu de mamar. Ele foi e disse antes: bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Olhe, ouvir, guardar a palavra de Deus é uma coisa muito ou muitíssimo importante. Ouvir e guardar a palavra de Deus. Veja, não é o que as pessoas dizem, é de fato a palavra. O que eu falar, trazendo uma interpretação, está junto muita coisa minha. A gente tem que ler e ouvir a própria palavra. Ela é a palavra de Deus, sem mistura, sem erros, sem diminuir, sem aumentar. Ela é a palavra. Por isso que a gente tem que atentar para isso. Meditar, refletir, pensar. E, ajuntando-se à multidão, ele começou a falar à multidão. Voltando para o sinal, aí mencionou Jonas, mencionou a rainha de Sabá, que foi visitar Salomão, e mencionou os homens de Nínive. E disse que são figuras dele, que são figuras de pessoas que se arrependeram. Ela viajou um longo trajeto para visitar Salomão. Os ninivitas se arrependeram com Jonas e estava ali quem era muito maior do que Salomão e muito maior do que Jonas, e aquela geração não estava querendo se arrepender. Depois conta mais algumas parábolas do corpo, da candeia. E um fariseu chamou ele para ir jantar em sua casa. E ele foi. Ele já ficou admirado porque Jesus não se lavara antes do jantar. Aí Jesus, sabendo e conhecendo tudo isso, começou a corrigir os fariseus. E quando Jesus estava falando, um dos doutores da lei disse: mestre, quando dizes isso, nos afronta a nós. E Jesus continuou a correção, falando e dizendo: mas é isso mesmo. Mas é isso mesmo. Aí eles no versículo 55 diz: e dizendo-lhes ele isso, começaram os escribas e os fariseus a apertá-lo fortemente e a fazê-lo falar acerca de muitas coisas. É aquilo que eu digo sempre. Aqui está incluído muitas falas, muitas perguntas que não estão registradas. E eles fizeram isso para tentar apanhar Jesus em alguma cilada, em alguma contradição. Armando-lhe ciladas a fim de apanharem da sua boca alguma coisa para o acusarem. E assim encerra-se a nossa leitura de hoje. Como sempre, pedindo a Deus que Deus nos ajude, nos ilumine, para que compreendamos a sua palavra, sabendo que na sua palavra, como na leitura que fizemos, houve as falas de Jesus, falas dos discípulos, houve os discípulos quando voltaram alegre, a oração de Jesus se dirigindo ao Pai, perguntas como do doutor da lei, perguntando o que fazia para herdar a vida eterna, Jesus contando parábolas, histórias, falas de Marta, houve fala de Maria, mas não está registrada, né, provavelmente. Um discípulo que aqui não menciona, mas parece que no outro evangelho menciona qual foi o discípulo que pediu
para que ele ensinasse a orar. Aí os fariseus dizendo que Jesus estava expulsando demônio por Beelzebu. Houve o que chamou Jesus para ir comer na casa dele. Ou seja, há vozes, né, falas de muitas pessoas. E isso a gente precisa entender. Pai, em nome de Jesus eu te agradeço, Senhor, por tua palavra. Eu sei que ela é a luz que ilumina. Por isso, Senhor, este projeto, Senhor, de ler a tua palavra, com o intuito de que as pessoas ouçam e sejam despertadas para lerem, para ouvirem, e para que por meio delas cheguem-se a ti, Senhor, te conheçam, te amem, te sirvam e te aguardem. E desenvolva todo tipo de convicção em ti, Senhor, conhecendo-te, amando-te. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir a tua bênção para eles. Todos aqueles que assistiram, que irão assistir, possam ser ricamente abençoados com a luz, possam, Senhor, receber do seu Espírito a iluminação de que são pecadores, de que precisam se arrepender, de que precisam viver para ti. E que, ao receber esta luz, possam entregar-se e viver para o Senhor. Faça assim, Senhor. Salve, opere, transforme, cure e realize muitas bênçãos na vida de todas essas pessoas. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor. Abençoe-as em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.